Bom dia, irmãos e irmãs. Com muita alegria que venho participar desse primeiro Congresso Católico de Espiritualidade, promovido pela comunidade católica Ori. Em primeiro lugar, gostaria de me apresentar. Meu nome é Padre Alfredo Sampaio Costa, sou um padre da Companhia de Jesus, jesuítas. A minha formação sempre foi na área da espiritualidade. Eu vou completar o ano que vem 30 anos de sacerdote e fiz o meu mestrado e o meu doutorado em espiritualidade pela Universidade Gregoriana de Roma. E depois fui professor, primeiro na Universidade Gregoriana, por vários anos. Depois voltei ao Brasil, fui professor na PUC-Rio, depois na Universidade Católica de Pernambuco e depois fui designado para ser o responsável pela espiritualidade ignaciana pelos jesuítas em todo o Brasil. Agora estou indo destinado para Belo Horizonte como professor da Faculdade de Teologia dos Jesuítas. Então sempre trabalhei com pastoral, vocacional, com retiros espirituais, cursos, e também com um trabalho voluntário junto aos moradores de rua, dependentes químicos, que é o que eu trago no meu coração. Isso é um pouquinho de mim, então eu queria partilhar com vocês nessa palestra algumas coisas que eu fui descobrindo ao longo desses anos sobre o que é espiritualidade. E o primeiro tema que eu gostaria de falar com vocês é exatamente que para nós falarmos sobre espiritualidade é necessário a gente olhar para a nossa vida espiritual. E quando a gente fala de vida espiritual, a gente está falando, em primeiro lugar, da vida. Eu digo isso porque muitas pessoas, quando falam de vida espiritual, acham que devem falar somente daquilo que acontece na sua vida de oração, por exemplo, ou na vida de comunidade, mas é toda a nossa vida que é lugar para nós nos encontrarmos com o Senhor, para nós podermos perceber e fazer a experiência do seu amor por nós. Então, quando a gente fala em espiritualidade, isso engloba todas as dimensões da nossa vida. Esse é o primeiro ensinamento que eu fui aprendendo, né, ao longo desses anos. E nesse descobrir a vida, a gente descobre que na nossa vida há dimensões em que nós nos sentimos mais confortáveis, mais seguros, e normalmente são essas coisas que a gente fala com os nossos orientadores espirituais e sacerdotes. Mas tudo deve entrar, tudo é matéria para a gente conversar com Deus na nossa oração. Então trata-se em primeiro lugar da vida. Porque uma vez que o Senhor se encarnou, Ele assumiu a nossa vida, a nossa história, então tudo faz parte da vida espiritual. Então a espiritualidade tem a ver com a nossa vida como um todo, e dentro dessa vida, a vida espiritual. Muitas vezes, se a gente for olhar na própria Bíblia, ou se for olhar na própria história da igreja, a gente não vai encontrar a palavra espiritualidade. A palavra espiritualidade, ela é bastante nova, ela é do século XX somente que aparece. Então a gente, para falar daquilo que diz respeito à espiritualidade, se a gente for olhar na Bíblia, a gente tem que procurar outros termos que indicam a área da espiritualidade. Um deles, para dar somente um exemplo, é quando a Bíblia fala do temor de Deus, que é essa atitude de respeito e ao mesmo tempo de maravilha pela presença de um Senhor que vem até nós, mas ao mesmo tempo Ele é misterioso, Ele é maior do que nós, Ele é transcendente e a gente não consegue jamais compreendê-lo totalmente.
Outra palavra que aparece também para indicar a espiritualidade, por exemplo, é a palavra vida interior, ou então a vida de perfeição. São modos da pessoa falar sobre aquilo que hoje nós chamamos de espiritualidade, que é todo esse campo da relação nossa com Deus, da vivência no dia a dia, de como nós nos relacionamos com Deus e como Deus fala conosco. Esse termo espiritualidade, ele acaba sendo hoje um pouco ambíguo, porque hoje tudo tem uma espiritualidade, se fala de espiritualidade para tudo, né? Então, quando uma palavra começa a ser muito desgastada, ela se torna um pouco perigosa, porque nem sempre a gente tem o sentido correto. Então, é muito importante que nós, desde o início, ao falar de espiritualidade, a gente defina de que estamos falando. E eu acredito que o importante é manter em espiritualidade a letra E com a maiúscula. Ou seja, estamos falando do Espírito Santo. Nada melhor do que essa preparação para a festa de Pentecostes para dar uma palestra sobre espiritualidade. Porque viver a espiritualidade é viver uma vida onde nós nos deixamos guiar pelo Espírito Santo de Deus. Isso é que significa espiritualidade. E com isso nós queremos dizer que a espiritualidade não é formada por uma série de atitudes ou de atos que eu deva fazer para assim estar bem com Deus, né? Como se fosse um trato que eu faço com Deus. Mas trata-se de eu deixar-me conduzir e deixar-se conduzir pelo Espírito, que, como diz a palavra de Deus, sopra aonde quer e me leva às vezes para onde eu não quero também. Nós rezando nesse tempo da Páscoa os Atos dos Apóstolos, a gente tem vários exemplos ali onde aparece essa ação conjunta do Espírito Santo de Deus com os apóstolos. Aparece essa frase muito bonita várias vezes: o Espírito Santo e nós decidimos. E aí eles vão de um lado para o outro, movidos pelo Espírito Santo. Então, para vivermos a espiritualidade, irmãos, irmãs, precisamos deixar-nos conduzir. Ter uma atitude de entrega, uma entrega na fé, uma entrega na confiança do que nós estamos vivendo. Muitas vezes a gente se atrapalha um pouco ao falar da espiritualidade, porque, como vocês sabem, quando o cristianismo se encontrou com a civilização grega, ele entrou em contato com a filosofia grega, que era marcada por um grande dualismo. De um lado era o espírito e do outro lado era a carne. E isso foi bastante impregnado até os dias de hoje. Muitas pessoas entendem espiritual como aquilo que é contraposto ao que vem do mundo, ao que vem da própria carne, ou que vem de mim mesmo, não é? E esse é um grande problema. Quando eu dava aulas de teologia espiritual, eu sempre dizia aos meus alunos o seguinte: se vocês querem viver a espiritualidade cristã, vocês têm que aprender a falar sempre hebraico e nunca falar grego. Porque se vocês falarem grego, quando vocês falarem espírito, vocês estão falando do espírito como aquilo que se contrapõe ao que é do mundo, ao que vem da carne. Enquanto, se nós olharmos o espírito na mentalidade e na vida do homem bíblico, o espírito é exatamente aquela potência de Deus, aquele sopro de Deus, aquela força que vem de Deus e me dá a vida. É o espírito que dá a vida. Esse espírito da verdade, como nós estamos ouvindo nesses dias no Evangelho de João. Então é muito importante, sempre que nós falarmos em espiritualidade, mantermos sempre espiritualidade como deixar-nos guiar pelo Espírito Santo de Deus.
A espiritualidade é preciso ser vivida, ou seja, que ela seja um hábito, que ela faça parte do nosso dia a dia. E no nosso dia por completo, não somente naqueles momentos onde a gente para, onde a gente vai rezar, onde a gente vai participar dos sacramentos na comunidade. Ali certamente são momentos fortes, onde nós experimentamos essa ação de Deus. Mas a espiritualidade como tal, ela está presente em todos os momentos. Porque Deus pode se revelar e se revela no meu cotidiano. E às vezes através de experiências muito humanas. A experiência do amor, a experiência da bondade, a experiência da fidelidade, da compaixão, da solidariedade. É ali que eu vou experimentar essa presença do Senhor na nossa vida. Então, viver a espiritualidade como um hábito, como algo que está presente, que faz parte da minha vida. Isso é algo que eu queria partilhar com vocês, que eu considero sim fundamental. Lógico que nós temos nosso ritmo de vida, né? Nós temos que trabalhar, temos que estudar, temos que fazer as nossas coisas, mas o importante é manter uma atenção contemplativa, uma sensibilidade àquilo que o Senhor está nos falando ao longo do nosso dia. Para isso ajuda muito, por exemplo, ao final do dia, antes de deitarmos, nós fazemos uma revisão orante do nosso dia. Como o Senhor foi passando naquele dia, como que Ele foi conversando comigo, o que Ele quis me dizer e como eu fui nesse dia. Eu fui atento, eu não percebi nada, eu estava distraído, estava vivendo o meu dia de uma forma muito superficial. Então, sempre procurando essa sintonia com o Senhor. A espiritualidade, ela diz respeito, como nós falávamos, à nossa relação com Deus. E é importante, quando a gente fala de espiritualidade cristã, a gente recordar que o nosso Deus é um Deus trindade, é um Deus comunidade, é um Deus onde dentro do próprio Deus já há uma comunicação tremenda, uma dinâmica de partilha, o Pai, Filho e Espírito Santo. Então a minha oração também, o meu relacionamento com Deus deve levar em consideração isso. Os grandes santos, eles têm uma experiência muito forte da Trindade por isso. E essa experiência da Trindade, desse amor que quer se comunicar, que faz também com que a minha vida seja uma vida de oração, uma vida de comunicação com o Senhor. No estudo da espiritualidade, a gente tem várias dimensões, várias disciplinas que fazem parte. Eu vou destacar aqui somente 3, que seriam as disciplinas fundamentais e que tocam dimensões da nossa vida. A primeira delas é a vida de oração. Se nós falamos de espiritualidade, não podemos pular e tirar a vida de oração. Ou seja, como nós vivemos no nosso dia a dia a nossa relação com o Senhor. Isso implica nós fazermos uma profunda revisão dos nossos modos de rezar, de como nós dedicamos ou não dedicamos tempo e que tempo estamos dedicando à oração. Se a nossa relação com Deus é a relação fundamental, a oração deveria ocupar os momentos principais do nosso dia. E nessa vida de oração, eu deveria estar sempre procurando receber de Deus aquilo que Ele quer me dar naquele dia. Qual é a graça que o Senhor quer me dar em cada dia? E como eu estou acolhendo ou não estou acolhendo essa graça? É lógico que se nós falamos de vida de oração, estamos falando de um diálogo, onde o Senhor toma a iniciativa e vem ao nosso encontro e quer nos falar. Então toda a dimensão dessa palavra de Deus que é manifestada a nós de tantas formas. Mas e eu, da minha parte?
Como eu me preparo para esses momentos de encontro com o Senhor na oração? Aí entram várias questões que a gente deveria revisar. Em primeiro lugar, quanto tempo eu estou dando para a minha oração pessoal? Ah, padre, mas eu já tenho as minhas orações vocais, já tenho a liturgia das horas, já leio outros livros, mas nada substitui esse momento de um encontro pessoal, no silêncio com o Senhor. Dê esse momento. Como eu vou me preparar para esse momento? Fazer meu ato de presença, de fé na presença de Deus na minha vida, pedir a Ele a graça, preparar qual texto da palavra de Deus eu vou rezar e aí deixar-me conduzir, deixar-me impregnar por essa palavra e ir adiante. Essa é a vida de oração e é preciso também que eu aprenda a fazer a minha revisão da oração. Depois de cada momento forte de oração, recolher como foi esse momento, da minha parte e da parte de Deus. O que Deus quis me dizer e o que eu pude também perceber daquilo que Ele manifestou a mim. Aí já vai tocar todo o meu mundo interior. Espiritualidade, vida interior, os meus sentimentos, sentimentos que provocam em mim pensamentos, emoções, paixões que me movem para perto de Deus. Então, tudo isso entra dentro do campo da espiritualidade no que diz respeito à oração. O segundo tema, a segunda disciplina que está dentro da espiritualidade, muito importante nos dias de hoje, é o discernimento. Porque quando eu me encontro com Deus, quando eu vou rezar, eu vou perguntar para Deus: Senhor, o que queres de mim hoje? Qual é a tua vontade na minha vida? E para isso eu preciso tomar consciência de que, da mesma forma que o Senhor se comunica a mim, também há outras vozes que falam. Vozes que vêm do mundo e vozes que vêm de mim também, dos meus egoísmos, da minha estrutura, da minha personalidade, das minhas resistências a viver aquela palavra de Deus. Então a espiritualidade dá um espaço muito grande para o discernimento, para essa busca da vontade de Deus. E aí entra muito forte a espiritualidade inaciana. Inácio foi alguém que teve como carisma propor a experiência dos exercícios espirituais e, principalmente, ao mesmo tempo que contemplava a vida de Jesus e procurava se conformar a ela, se perguntando: e como eu posso seguir esse Jesus mais de perto? Como eu posso assumir na minha vida as atitudes que ele teve? E aí temos que discernir a vontade de Deus. Muita gente pensa em relação ao discernimento que a vontade de Deus toca somente grandes decisões. Eu penso que não é bem assim. No nosso dia a dia estamos diante de pequenas decisões, mas elas são importantes porque elas que vão construindo a nossa relação com Deus. Então, o discernimento é algo que a gente precisa estar mais atentos e pedir ajuda, porque não é fácil discernir sozinhos a vontade do Senhor. Aí entra o terceiro tema ou disciplina que eu gostaria de falar, que é a questão: é necessário para nós, aí não importa se você é um padre, uma irmã, um bispo ou um simples fiel, todos nós precisamos ter um orientador espiritual. E o que faz esse orientador espiritual? Ele busca exatamente nos ajudar nessa caminhada para percebermos a ação de Deus. Percebemos o que o Senhor quer nos falar no dia a dia da nossa vida. Sem esse acompanhamento espiritual fica complicado a gente perceber a ação do Senhor. Então é muito importante que você busque uma pessoa que tenha maior experiência nesses caminhos do Espírito. Não é necessário que seja propriamente um sacerdote ou nem mesmo uma irmã, mas que seja uma pessoa que tenha uma vida de oração profunda
e que esteja disposto a caminhar com você para te ajudar nesse acompanhamento. Outra coisa que eu gostaria de falar com vocês em relação à espiritualidade, que é muito importante, é que a espiritualidade é uma disciplina da teologia e ela está sempre em comunicação com outras disciplinas, seja da teologia e também da área das ciências humanas. Então, é importante que, para estudar espiritualidade, você também possa entrar nesse mundo da psicologia, daquilo que está acontecendo dentro de você, no mundo dos desejos, da afetividade, da sexualidade, no mundo da teologia moral, ou seja, estou fazendo as coisas corretas, estou vivendo as coisas como deveria ser ou não. Então a espiritualidade ela entra em diálogo com várias outras disciplinas. Também, por exemplo, com a Bíblia, espiritualidade e Bíblia. É muito importante você pegar a sua Bíblia, ir percorrendo os livros, ir olhando ali em cada livro como que vai se dando essa relação com o Senhor. Dos personagens, das tradições que estão ali presentes na Bíblia. Porque a Bíblia fala da experiência espiritual. Como aquelas pessoas fizeram a experiência de que o Senhor estava com elas, de que o Senhor estava acompanhando. E também como a espiritualidade trata dessa relação do homem com o Senhor, então tudo aquilo que toca a pessoa humana, o ser humano, interessa à espiritualidade. Então, toda a antropologia é muito importante. A questão dos sentidos, a questão da vontade, a questão da liberdade, tudo isso nos ajuda a vivermos a nossa vida espiritual. Se nós formos olhar as tradições espirituais ao longo da história, são muitas e muitas e muitas. Desde a parte da Bíblia, depois toda a espiritualidade do monaquismo, dos padres do deserto, depois a Idade Média. A vida dos santos é muito importante para a espiritualidade, porque os santos são aqueles que mostram de uma forma mais transparente aquilo que se dá com cada um de nós quando nós nos abrimos ao Senhor. Então, se você puder, leia Vida dos Santos, procure se interessar pelas espiritualidades das diversas tradições, os carmelitas, os franciscanos e assim por diante. Eu, como jesuíta, estou formado na espiritualidade de Santo Inácio. A espiritualidade inaciana, ela é uma espiritualidade muito atual, porque ela nos ajuda a viver a nossa vida em meio ao mundo. Inácio queria que nós fôssemos contemplativos, mesmo em meio à ação de cada dia. Então, não separando a vida de oração da vida do meu trabalho, mas procurando encontrar Deus em todas as coisas. Eu queria terminar essa nossa conferência falando um pouquinho sobre os tempos de hoje. Como viver a espiritualidade em tempos de pandemia. Eu creio que o Papa Francisco aqui tem nos ajudado muito com o seu exemplo, com o seu testemunho. E aquilo que o Papa Francisco nos pede é que nós, nesse tempo, assumamos uma atitude de serviço, que não nos fechemos em nós mesmos e nos nossos problemas, mas que vivamos uma atitude de fé e uma atitude de solidariedade, de compaixão por todos aqueles que estão sofrendo. Então é tempo de nós nos fazermos presentes na vida dos outros. É tempo de nós buscarmos servir naquilo que é possível aos nossos irmãos e irmãs.
e assim vivemos a nossa espiritualidade no dia a dia. Lógico que vamos ser assaltados por muitos sentimentos, insegurança, pelo medo, pelo desespero, às vezes, de não encontrar saída, ou de não saber quando isso vai passar, como vai ser depois. São tantas e tantas perguntas que a gente traz e que são colocadas e bombardeadas em nós no dia a dia. Então, a espiritualidade, ela deve nos ajudar a colocar isso nas mãos de Deus e acreditar que o Senhor está presente e que Ele nos ajuda a viver tudo aquilo que está no nosso caminho. Eu queria pedir também que você, após escutar essa palestra, que buscasse também uma vida de oração mais profunda. Que você tivesse coragem e carinho para pegar sempre a palavra de Deus e buscar essa vida no seu dia a dia. Porque espiritualidade não é algo para a gente escutar palestras. É para a gente colocar em prática e para a gente crescer na nossa relação com Deus. Crescer na fé, crescer na esperança e crescer no amor. Eu queria propor, agora, uma vez concluída essa palestra, um momento de oração que você pudesse fazer. Então, a proposta minha para o seu momento de oração é que você possa olhar um pouco a dimensão do olhar de Jesus. Como Jesus olhava as pessoas. E que você peça ao Senhor, na sua oração, essa graça. Os evangelistas destacam frequentemente o olhar de Jesus, sinal que esse olhar devia ser de uma expressividade especial. Por exemplo, quando Jesus fala do jovem rico, fala que quando o jovem rico disse: tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Então diz que Jesus olhou para ele com muito amor. Falou: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tem e dá aos pobres. Nenhum olhar terá sido tão profundo quanto o olhar de Jesus. Então, na sua oração hoje, peça ao Senhor a graça de ter esse mesmo olhar de Jesus. Procure na sua Bíblia passagens onde Jesus se encontra com as pessoas. Escolha aquela que você mais gosta. E ali você vai se fixar no olhar de Jesus, como Ele está vivenciando a sua experiência de encontro com aquela pessoa. E como esse encontro com Jesus muda a vida da pessoa. Olhando para a nossa experiência, quando nós nos encontramos com as pessoas, a gente pode também revisar um pouco como é o meu olhar. O modo como eu olhar para as pessoas muda tudo. Se eu vou me encontrar com alguém, mas eu tenho aquele olhar cheio de preconceito, não se estabelece uma relação. Se eu tenho um olhar que é um olhar de julgamento, não vai funcionar. Mas se o meu olhar for humilde, se meu olhar for um olhar de quem quer ajudar, de quem está disposto a ouvir e aceitar aquela pessoa que está diante de mim, isso muda tudo. Então, nessa oração, hoje, faça essa experiência. Primeiro, olhe para o olhar de Jesus, como Ele olha para você. E depois, olhe como você olha para as pessoas. Será que é o mesmo olhar? Se não for, peça essa graça de você poder viver
um olhar cristificado. São Paulo, quando escreve a sua carta aos Filipenses, no capítulo 2, ele pede que nós tenhamos os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. E fala que ele, sendo de condição divina, não se apegou a isso, mas se esvaziou. Fez-se homem, obediente até a morte e morte de cruz. Então, se o Senhor nos olha com esse olhar e vem ao nosso encontro para nos servir, que nós também possamos viver esse serviço no nosso dia a dia aos nossos irmãos. Vamos pedir ao Senhor a graça na nossa oração de que o nosso olhar seja um olhar amoroso. Não seja um olhar de julgamento e muito menos de condenação. Quem somos nós para julgar os outros? Temos que somente agradecer ao Senhor por Ele sempre nos olhar com misericórdia e compaixão. Vocês lembram o texto da multiplicação dos pães? Que Jesus olhou para a multidão e teve compaixão, porque estavam como ovelhas sem pastor. Olhemos hoje na nossa oração para o nosso mundo, o mundo ferido e transtornado por uma pandemia, sofrimento de tantas e tantas pessoas que estão perdendo seus entes queridos. Então, que o Senhor nos ajude a vivermos essa vida na presença dEle, rezando uns pelos outros. Que a nossa vida seja uma vida conduzida pelo Espírito. Espero que essa minha partilha, essa minha palestra ajude vocês a compreender um pouco melhor o que é a espiritualidade. Rezem por mim, que eu estarei sempre rezando por todos vocês. Deus abençoe e muito obrigado.